Meu irmão, falei isso porque é bom estar de volta. É bom estar de volta. Viajar é bom, sair para pregar em outro lugar é bom, mas não há nada melhor do que voltar para casa. Meu irmão, essa noite eu quero compartilhar com vocês algo que isso arde muito no meu coração. Que nós temos que romper as barreiras no que nós podemos dizer em relação ao relacionamento com Deus. Nós precisamos nos tornar um povo que Deus procura, os adoradores que Deus procura. Porque, meu querido, a humanidade ela foi criada para buscar a Deus. Desde o princípio, o Senhor ele procura por relacionamentos e Ele colocou esse desejo no nosso coração. O apóstolo Paulo declara que tudo, repita comigo, tudo perde valor diante da sublimidade e magnificência do Senhor. Tudo perde valor diante de Jesus. Quanto mais se busca, mais é necessário profundidade de relacionamento. E esse anseio só pode ser suprido na pessoa de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. A partir do verso 8. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando Paulo ele utiliza a palavra excelência, ele está indicando que o valor de conhecer a Cristo excede, vai além de todas as outras coisas. Ele chama as demais coisas, ele usa, algumas traduções dizem que ele usa essa expressão, as demais coisas, ele chama de esterco, ou seja, sem valor. Ele está dizendo que todas as coisas deste mundo são sem valor, são esterco, quando nós comparamos a Cristo. Uns 2 ou 3 entenderam alguma coisa. Eu prometo para vocês que eu vou melhorar. Quando Deus olha para Davi, a Bíblia diz que ele encontrou em Davi um coração segundo o seu próprio coração. E a Bíblia vai dizer no Salmo 24, no Salmo 27, no verso 4, Davi ele declara: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa andar na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi ele deseja viver na casa de Deus, mas não por ser um lugar que seja materialmente melhor, não porque seja um lugar
que seja melhor construído, não é porque é um lugar que ele é mais bonito, não é por isso, mas porque nada se compara à presença daquele que ali habitava. Nada. O desejo de Davi de morar na casa de Deus não é por causa da construção, mas é por causa de quem habita. Quando você vai olhar o livro de Amós, no capítulo 9, verso 11 e 12, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor, através da profecia de Amós, declara que o que ele sentia falta dos dias de Davi e queria de volta nos dias de Uzias, era o tabernáculo que Davi construiu. Esse tabernáculo era apenas, meu irmão, uma tenda simples, com a arca da aliança lá dentro. O que Deus queria, meu irmão, não era o local, porque era uma tenda simples. O que Deus queria era o que um dia aconteceu ali dentro. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. Os levitas ficavam nessa tenda 24 horas por dia, 7 dias por semana, em volta da arca, adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. A música se torna parte do culto ao Senhor. E quando nós vamos olhar disso, o que Deus sente falta dessa adoração, muitas das vezes, meu irmão, nós podemos dizer, não, mas nós temos adoração nos nossos cultos, nós temos um grupo de louvor, os irmãos cantam bem, tocam bem, mas, meu querido, não é essa adoração que Deus está com saudade. Preste atenção, porque nós podemos muito bem subir em cima de um altar, nós podemos ser os melhores musicalmente falando, temos os melhores instrumentistas, nós podemos ter os melhores cantores, eles podem estar em cima do altar, tocando e cantando com a maior excelência possível, mas o coração não estando em Deus. Meu irmão, Deus não está com saudade de uma adoração mecânica. Deus não está com saudade de algo robótico. E é isso que nós vemos no nosso dia a dia. O quão profissionais nós nos tornamos. O quanto a nossa adoração se tornou profissional. Nossa, o irmão está cantando aquela música. Nossa, na hora que chegar no refrão eu vou pular. Porque o refrão é para pular. Agora ele está cantando aquela música que eu preciso chorar, é de chorar. O quanto que a nossa vida cristã se tornou profissional, irmão. Nós aprendemos que temos que ter um tempo de leitura da palavra, nosso devocional diário. E, meu irmão, você tem que ter, amém? Mas isso não pode ser obrigação. Deus não está com saudade da obrigação, Ele está com saudade do prazer do devocional. Nós aprendemos que nós temos que ter um tempo de oração. Nós temos que orar. Mas a nossa oração não pode ser mecânica, irmão. Muitos oram, muitos leem, têm um devocional, mas não dão lugar para o Espírito se mover. A gente sabe se portar como crente. A gente fala como crente. O nosso linguajar é diferente. Que se você chegar numa roda de pessoas que não
tem um entendimento, um conhecimento de como é o mundo cristão, o mundo de uma igreja evangélica, e você começar a falar, ele vai achar estranho, não vai entender nada. Nós sabemos ter postura. A cumprimentar os irmãos. Eu vos saúdo com a inoxidável, balsâmica, fitoterápica, medicamentosa paz do Senhor. O que Deus quer restaurar, irmão, é mais do que um formato de culto, é mais do que um formato de adoração, até porque depois disso que Davi fez, quanto à adoração, a coisa ela evoluiu ainda mais. Hoje nós temos luz, nós temos um monte de coisa, fumaça e tudo, tem de tudo, meu irmão. Mas lembre-se de Jesus falando com a mulher samaritana e anunciando a chegada de um novo tempo. O que ele fala? João 4:23. Ele diz o seguinte: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O que Deus quer restaurar é mais do que um formato de culto e adoração. O que Deus quer restaurar, meu irmão, é uma vida de adoração, movida pelo Espírito. É diferente. É diferente. Porque quando eu levo uma vida mecânica, irmão, eu juro para vocês que isso não está aqui, mas quando eu levo uma vida mecânica, o meu exterior, ele é de crente. O meu exterior, ele demonstra uma conduta cristã, porque eu sei fazer. Mas o meu interior está podre. Quando olham para a gente por fora, as pessoas veem até aquela auréolazinha de anjo. Só falta a asa, olha gente, passeandinho. Mas quando nós, com essa aparência externa, na vida de pecado, a vida de pecado não está tudo bem, porque as pessoas estão vendo o meu exterior, e pelo meu exterior eu sou santo, aleluia. Mas aquilo que ninguém está vendo, que os olhos não veem. Não é assim? Eu posso fazer à vontade, mas eu preciso manter a minha postura, para que todos achem que eu sou santo. E aí nós vemos pessoas vivendo na igreja, que cantam, que tocam, que oram, que pregam. Mas quando ninguém está vendo, a vida está no pecado. E para elas está tudo bem. Porque elas estão no automático. Elas estão no automático. Meu irmão, tem gente que sabe até como cair no manto. Tem gente que sabe e sabe. Eu lembro de uma vez o meu cunhado Márcio, que foi pastor de igreja há muitos anos, e ele contando de uma irmã que você não precisava falar nada com a irmã. Era pegar na mão dela para cumprimentar, ela começava. Porque a gente sabe fazer. A gente sabe. Eu lembro uma vez o Daniel, a gente numa conferência do Espírito Santo, lá em BH, o nosso Daniel pequenininho, devia ter o quê? Uns 2, 3 anos.
E foi daqueles cultos, irmão, em que a glória desceu. Eu não sabia se a igreja tinha subido, a glória tinha descido. O Daniel, na hora que tinha acabado, tinha um monte de gente puxando afora, babando. Ele entra, vai para o meio da igreja, assim, na frente, assim, no meio do povo. Gente caída aqui, gente caída para aqui e para lá. Ele para, ele olha. E ele faz isso aqui. Pá, se joga. Porque nós aprendemos a fazer. Você está entendendo, irmão? Nós aprendemos a fazer. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Até quando você vai viver no engano do seu fingimento? Até quando? Até quando esse fingimento vai satisfazer você? Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tem para você é muito maior que o teu fingimento. É muito maior. O que Deus espera é um povo completamente desesperado por Ele. Que queira Ele. Que queira a presença dEle. Que queira estar diante dEle. É isso que Deus espera, irmão. Deus procura verdadeiros adoradores. Isso aqui que eu vou te falar, irmão, é forte para a tua vida. Recebe, vaso. Os pentecas já levantam a mão aí já para receber. O que Deus espera, o que Deus procura, são verdadeiros adoradores, não verdadeira adoração. Porque são as pessoas que o adoram que Ele procura. Esse lado aqui está entendendo mais do que vocês. Aí eu causando rixa na igreja. O diferencial, meu querido, é o teu coração. É o coração com que fazemos para Deus o que nós fazemos. Esse é o diferencial. O diferencial é a intenção do nosso coração. Ah, hoje eu vou cantar melhor porque o pastor está aí. Oh, querido. Doce ilusão. A intenção do teu coração, irmão, você adora por quê? Porque o culto é transmitido? Porque tem um público grande? Vão ver que você... Ou porque você está diante do grande eu sou? Entende? Você serve para que as pessoas vejam quão bom em servir você é, ou porque você está fazendo para o alfa e para o ômega? É a intenção do coração. É aquilo que está no teu coração, irmão. Seja isso por adoração, seja isso na hora que você entrega o teu dízimo e a tua oferta também. Qual é a intenção do teu coração? O Senhor deseja uma declaração por trás do ato. O anseio de valorizá-lo. O maior mandamento está em Marcos 12:30. Aonde a Bíblia ela vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Meu querido, Deus quer ser o mais importante, mas não porque Ele precise disso. Mas se nós não dermos a Ele este lugar, jamais nos doaremos a este relacionamento como deveríamos.
E nós vamos colocando pessoas ou coisas no lugar de Deus no trono, sendo que o trono é dele. O trono é dele. Tem áreas da nossa vida que nós pegamos Deus, tiramos Ele do trono e colocamos aquela área no trono. Nós não entregamos para Deus. Deus, Ele quer a entrega total. O texto fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, com tudo que você tem. Sem reservas, sem limite. Quem está entendendo? Quando existe uma busca intensa pelo Senhor, todas as outras coisas, elas perdem a importância, elas perdem o valor. Quando você busca a Deus com intensidade, meu querido, acontece algo fantástico. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Quando você se achega a Deus, Ele se achega a você. O pessoal aí do fundo não deve estar ouvindo. Quando você se achega a Deus, Ele se achega a você. O Senhor sempre desejou comunhão, irmão. É possível cantar canções de adoração a Deus. É possível a gente falar: a Ele a glória, sem ter o coração correto. É possível. Mas o próprio Deus classifica isso como uma adoração inútil, porque foge daquilo que Ele espera. A adoração inútil não traz junto de si o coração de adorador. E esse era o diferencial do tabernáculo de Davi. Ele desejava construir para o Senhor um templo grandioso. A Bíblia vai dizer, eu não me recordo o salmo, também não sou obrigado, depois você pesquisa. Não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o meu Deus. Davi está dizendo: eu não me conformo de eu morar num palácio, de eu dormir numa cama confortável, de eu ter as melhores coisas, e o meu Deus está habitando em uma tenda. Então Davi, ele desejava construir algo grandioso. Ele ficava incomodado por ele morar numa casa melhor, materialmente falando, do que a casa de Deus. Só que em 1 Crônicas 17, do 2 ao 6, através do profeta Natã, Deus pergunta para Davi: quando foi, em qualquer momento, que eu te pedi isso? Não que a casa do Senhor não viesse a ser construída, irmão. Nós precisamos entender a proporção das coisas. Não é que nós hoje não vamos ter zelo pela igreja, ambiente físico, que nós temos que ter. Não é que nós não vamos ter zelo pelas coisas aqui da igreja, nós vamos reformar, nós vamos melhorar, nós vamos trazer melhorias para a casa de Deus, porque nós vamos, não é isso. Não é isso que ele está falando. Mas o que ele está dizendo é que assim como Deus não quer adoração, mas sim o adorador, assim Ele nunca quis a casa, e sim o que lhe seria oferecido nela. Não adianta nós termos a melhor casa, não adianta nós termos a igreja mais bonita, não adianta nós termos telão de LED, não adianta a gente ter as melhores coisas, se aqui dentro nós não oferecermos a verdadeira adoração a Deus.
se aqui dentro nós não estivermos com o nosso coração voltado para Ele. Se aqui dentro o povo que se reúne não estiver sedento, não estiver faminto por Ele. Nós vamos ser simplesmente um grupo social que se encontra aos domingos. Mas, meu querido, não é isso que Deus está buscando. Deus não está buscando grupos sociais, clubes sociais. Deus não está buscando que você sente aqui por sentar, que você esteja aqui ouvindo música por ouvir, que você esteja ouvindo uma pregação por ouvir. Mas o que Ele espera, que Ele anseia, é que isso desperte em você desejo, paixão por Ele, vontade de buscar a Ele, vontade de estar diante dEle, vontade de ouvir a voz dEle, vontade de se relacionar com Ele. Porque esse é o propósito de nós estarmos aqui, é Deus. O propósito de estarmos aqui é Deus. É Deus. Então, Deus não estava preocupado com Davi. Olha, eu não te pedi em momento algum uma casa suntuosa. O que eu quero é o que vocês fariam lá dentro. Eu quero o coração de vocês. E com toda a simplicidade da tenda, entenda isso, irmão, com toda a simplicidade que a tenda tinha, no Salmo 27:4, Davi fala: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O verdadeiro atrativo daquela tenda não eram os levitas que estavam ali cantando e tocando. O verdadeiro atrativo daquela tenda não era o formato dela, não eram os materiais utilizados para construir aquilo, mas o verdadeiro atrativo daquela tenda era o próprio Deus que se manifestava lá dentro. Era a glória de Deus que enchia aquela casa, era a presença de Deus que inundava a vida de todo mundo. Esse era o atrativo. Era Deus, era a presença dEle. É necessário, irmão, que Cristo seja prioridade nas nossas vidas. É o que Davi fala: eu vou pedir uma coisa. Prioridade. A presença de Deus era tão importante que todo o resto perdia a importância. Ela era tão real que o restante era sem importância. Pastor, mas e o restante? Como é que eu faço? Porque tem coisas que eu preciso fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. A Bíblia diz, irmão, que as bênçãos virão e nos alcançarão. Agora imagine, irmão, viaja comigo. Eu tenho uma mente muito fértil. A Bíblia fala para buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai sendo acrescentado. A Bíblia diz que as bênçãos, elas virão. Então presta atenção. Não importa o momento ao qual você está vivendo, a bênção vai vir. E ela não só vai vir, mas ela vai alcançar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Presta atenção, vaso. Recebe. Você pode correr o tanto que for. Se Deus for primazia na tua vida, se a presença dEle for a primeira coisa na tua vida, você pode estar correndo, que as bênçãos de Deus te alcançam. Você pode estar em qualquer lugar, meu irmão, a bênção de Deus alcança você, porque Ele é primazia na tua vida, porque Ele é o primeiro na tua vida. O Senhor lhe fala com Marta: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você está preocupado com muita coisa está tirando teu sono, muita coisa está te deixando estressado, nervoso.
muita coisa está te deixando inquieto, mas apenas uma coisa é necessária. E Davi pediu essa uma coisa. Só uma coisa necessária. Deus se tornar tão importante que o resto perde a importância. Davi pede ao Senhor para que vivesse, que ele viesse a morar em sua casa todos os dias. Essa oração, ela reflete a prioridade e dependência de Deus para alcançar aquilo que não conseguiria sozinho. Até para viver aquilo que Deus planejou, é necessário a graça de Deus. Davi, ele não só orou, mas ele estava determinado em buscar essa uma coisa. Há uma responsabilidade, irmão, daquele que deseja, e essa responsabilidade se chama busca. Busca. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você lê, e eu creio que você lê a Bíblia, fé é minha, eu creio no que eu quiser. Quando você vai ler o capítulo do achados e perdidos da Bíblia, agora que a gente sabe se sabe a referência ou não. Você não passar vergonha, o capítulo de achados e perdidos é Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, está tudo perdido lá. É aí que você pega se o irmão lê Bíblia ou não. Quando você vai ler as 3 parábolas, a primeira da ovelha perdida, tinham 100 ovelhas, uma fugiu, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. A Bíblia diz que quando ele acha, ele volta, ele chama todo mundo e faz uma festa por aquele que se perdeu e foi achado. A segunda parábola é da dracma perdida. A mulher, ela está em casa, ela tem ali, as dracmas, ela perde uma, e então ela faz uma faxina em casa, ela acende a candeia, limpa a casa até achar aquela dracma, e então quando ela acha, ela convida todo mundo para celebrar que aquela dracma foi perdida. E aí nós temos a parábola que é maior, que é a do filho pródigo. E o que me chama a atenção, irmão, é que as 2 primeiras estão na terceira. As 2 primeiras parábolas estão dentro da terceira. As 2 primeiras falam da terceira. Porque a terceira fala que tinham 2 filhos dentro da casa do pai. Ele chega para o pai e pede: pai, me dá minha parte da herança. E ele vai, a ovelha perdida. Ele se perde no mundo. Ele sai da presença do pai. E aí você vai lendo tudo, ele cai em si, ele perde tudo, ele cai em si, ele lembra da casa do pai, ele lembra que os empregados têm comida, e ele pensa: eu vou voltar para lá, para o meu pai me aceitar como um dos servos dele. Então ele volta, o pai de longe vê ele, abraça, beija, não deixa, ignora tudo que ele fala, manda botar uma sandália no pé, um anel no dedo, uma veste, mata lá o bicho lá e faz uma festa, um churrascão, porque o filho voltou. E aí aparece o filho mais velho, que chega para o pai e fala: eu estou há tanto tempo com você, e você não me deixa celebrar com os meus amigos matando um novilho, mas esse teu filho que saiu, perdeu tudo, você celebra com ele. E aí nós acabamos de ver a dracma perdida, aquele que se perde dentro da casa do pai. Se perdeu dentro da casa do pai. Quantos, meu irmão, não são a ovelha perdida, mas são a dracma perdida? Estão dentro da casa do pai, levantam a mão para adorar, oram, têm um linguajar de crente, se veste como crente,
mas está perdido dentro da casa do Pai. A dracma, a ovelha, a gente vai atrás para procurar e achar ela. A dracma, o texto diz que a mulher, ela acende a candeia, ou seja, precisa de iluminação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Precisa ser iluminado pela palavra de Deus. E o texto diz que ela dá uma faxina na casa. Deus precisa dar uma limpeza na tua vida, irmão. Nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas ações. Ele precisa limpar você por completo, para que você volte a ser aquele adorador que Ele tanto busca. Para que você volte a ser o que adora em espírito e em verdade. Para que você possa voltar a ouvir a voz do Pai. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Buscar é uma decisão, é uma responsabilidade nossa. Nós temos a responsabilidade de buscar a Deus. Levítico 6, 13, por ali mais ou menos assim. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O sacerdote todos os dias vai repor a lenha. Ou seja, o fogo vai queimar na tua vida, amém? Mas você tem que repor a lenha. É responsabilidade nossa. Nossa. Davi não só orou, mas ele estava determinado a buscar essa coisa. Há uma responsabilidade sobre nós, irmão. Essa busca ela tem que ser uma ferramenta de aproximação de Deus. É uma decisão e também é uma atitude. Você tem que querer. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. A ambição de Davi pela casa de Deus não é porque houvesse algum atrativo que não fosse a presença de Deus. O Senhor, Ele deseja uma busca com o coração no lugar certo. Um coração no lugar certo. Vou te dar um exemplo do que é um coração no lugar certo. É quando, por exemplo, você é ministro de louvor. Peguei no pé do louvor hoje, viu, gente? Depois eu vou ter que liberar perdão para os irmãos. Tem que perdoar, os irmãos têm que pedir perdão para mim e liberar perdão. Quando você está no louvor, por exemplo, os músicos estão tocando. E de repente tem um amado irmão que o dedo dele escapa, ele toca uma nota errada. Isso pode acontecer, sim ou não? Pode acontecer. Um cara com o coração certo, ele vai ajudar aquele irmão a melhorar. O cara com o coração errado, ele vai criticar aquele irmão e vai se mostrar superior a ele. Quem está entendendo? Não, meu irmão. Um coração em Deus, você está disposto a ajudar. Você está disposto a ajudar que aquela pessoa cresça e melhore. Então é o coração no lugar certo. É o coração no lugar certo. Um coração em que anseia pela presença de Deus, para contemplar a beleza do Senhor. Davi estava entrando nesse lugar, numa dimensão espiritual, onde ele era fascinado por Deus. Ele era fascinado por Deus, irmão. Quem está entendendo? Você tem que ser fascinado por Deus. Você tem que ser esse que busca a Deus desesperadamente. Mas o que os outros vão pensar de mim? Que você é doido. É mentira? Não.
Deixa pensar, irmão. Deixa as pessoas pensarem que você é doido por ficar nessa loucura, ficar buscando a Deus assim desesperadamente. Deixa pensar, deixa falar. Mas na hora que eles veem a glória de Deus se manifestando na tua vida, eles vão atrás de você. Na hora que eles veem o que Deus está fazendo na tua vida, eles vão atrás de você. Quem está entendendo? Os pentecostais aparecem nessa hora. Hoje a maioria busca a Deus e depois para de sondá-lo na primeira experiência. O pastor falou, vou buscar a Deus. Aleluia, Pai, eu te busco. Dá aquele arrepio. Não, eu tive uma experiência com Deus, cara. Querido, Deus tem muito mais do que um arrepio para a tua vida. Deus tem infinitamente mais do que um arrepio para você. Mas você tem que querer. Deus não vai te forçar nada. Ele não vai te empurrar para fazer nada. Você tem que querer, irmão. Ele respeita o teu desejo. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu vou entrar. Entenda que nessa noite, e em diversas outras noites, Deus está batendo. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero que você tenha vida comigo. Eu quero contar para você os meus segredos, os meus planos, os meus projetos para você. Eu estou na porta batendo. Abre a porta. Você não abre. Vê Deus operando à tua direita, 1000 operando à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você fica ali, sem ser atingido. Não, irmão. Você tem que querer buscar Deus. Eu não posso querer por você. A esposa não pode querer para o marido. O marido não pode querer para a esposa. Não, os pais não podem querer para os filhos. Os pais ensinam. Mas os filhos têm que querer. Você tem que querer. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor está batendo na tua porta. Abre a porta. Se joga. Aquilo que está na tua vida, tomando o meu lugar no trono, arranca fora. Arranca fora. Quem pediu o louvor, me perdoe, suba para o altar. Pedir perdão antes dos irmãos subirem, senão eles não cantam. Não. Feche seus olhos, fica de pé no teu lugar.